já que o Dorival Júnior falou dele, nós fomos a ele. Aí está Fabinho Soldado, trabalhando muito. Você vai atender o Dorival? Obrigado pela presença. A gente ele atendeu, né? A gente você atendeu. Você vai atender o Dorival, Fabinho? Boa noite. Boa noite a todos vocês aí, é um privilégio estar essa hora aí batendo esse papo com vocês, né? Grandes amigos aí da bancada, Dodô é um deles, Salvo também, Noruega e tantos outros, Kleber, Paloma. É um privilégio estar com vocês e o Dorival, qualquer treinador, né, gente, eles precisam dos reforços. A gente sabe a importância nesse momento da competição, esse momento que vai se afunilando e as equipes vão se reforçando. E é claro que o Corinthians está olhando para esse momento, mas o próprio Dorival falou, ele entende. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Esporte Record, entrevistando aí o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que falou de vários assuntos, entre eles sobre contratações, sobre as dificuldades que o Corinthians está tendo para contratar, porque a janela já se abriu dia 10 de julho e fecha dia 2 de setembro, ou seja, são 54 dias de janela aberta, mas o Corinthians está tendo muita dificuldade. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações e vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do jogo do Corinthians contra o Palmeiras na quarta-feira. Corinthians terá o jogo de volta, né, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que no primeiro jogo o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0, um jogo muito disputado, um jogo de igual para igual. Em alguns momentos o Corinthians foi melhor, em outros momentos o Palmeiras foi melhor, mas foi um baita de um jogo. Para mim, o melhor jogo que o Dorival fez. Para mim, o melhor jogo que o Corinthians fez nessa temporada 2025. Então, uma partida muito equilibrada, onde o Corinthians saiu com um resultado muito positivo, porque venceu um elenco da grandeza, do investimento, do tamanho do Palmeiras, não é fácil. Um grande time, um grande treinador, uma equipe muito ajustada há alguns anos. Então o Corinthians tem tudo para fazer um grande jogo no Allianz Parque, né? E conseguir a classificação para o Corinthians seria muito bom. Porque o Corinthians receberia aí em torno de 4 milhões e 700 de premiação e chegaria aí às quartas de final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é um torneio de tiro curto, onde um time igual o Corinthians, que tem um elenco também curto, pode até bater campeão. Lembrando que no Brasileirão você precisa de ter um baita elenco, porque precisa de rodar muitos jogadores. Como o Corinthians tem um time bom, mas um elenco fraco, fica difícil para o Corinthians ser campeão brasileiro. Mas Dorival sabe da necessidade de reforço, a diretoria do Corinthians sabe, ele só foi para o Corinthians porque o Fabinho Soldado prometeu reforços. Então o Corinthians precisa aí de mudanças, precisa de contratação, um mercado futebolístico muito infracionado, difícil para fazer contratação, porque jogadores muito caros, mas o Corinthians está de olho em possível contratação e o Corinthians tem que buscar, né? Tem que buscar aí a alternativa. O papel de um diretor executivo é o quê? É buscar a alternativa. Corinthians, se fala aí que abriu uma negociação, o Fabinho Soldado não confirmou, não quis confirmar sobre nomes, nada disso, né? Mas segundo informações que a gente viu no site, né? O Corinthians abriu negociação com Caio César, né? Que começou no Sport, né? Passou pelo Curitiba, onde se revelou, se despontou, e tem 21 anos e hoje está jogando ao Hilal, né? Então, um jogador jovem, né? Com as características que o Dorival está buscando, e tem contrato com o Al Hilal até junho de 2028. O Timão quer contratar o jogador do time árabe por empréstimo, tendo em vista que o Al Hilal acabou pagando 9 milhões de euros quando contratou o atleta. O Corinthians quer o jogador por empréstimo e para pagar metade do seu salário, que como ele ganha 900 mil, né? Então o Corinthians pagaria em torno aí de 450 mil, talvez um pouquinho mais com direito de imagem, né? Para ter esse jogador. Mas para comprar o Corinthians não tem essas condições. Jamais. Como o Corinthians vai comprar um jogador desse, como
o Al Hilal pagou 9 milhões de euros. É impossível, né? O mercado está muito inflacionado. Corinthians manteve aí a maioria das peças do elenco do ano passado para esse ano. Lembrando que Yuri Alberto é prova disso. Yuri Alberto, o Corinthians recentemente acabou de renovar seu contrato, né? E teve até um pequeno aumento no seu salário. Então o mercado brasileiro está pagando muito bem. Fabinho, na conversa com o Kleber Machado e Paloma Totti, mais os representantes da mesa, né, que tem uma função difícil no Corinthians, sabe, né, da dificuldade que o Corinthians está tendo, né? Por causa que o Corinthians está passando por uma crise financeira muito difícil, né? O Corinthians já foi protagonista em vários anos, né, de várias conquistas. O Fabinho mesmo relembrou que o Corinthians precisa voltar a ganhar títulos nacionais, títulos internacionais, e a Copa do Brasil é um título nacional, que se o Corinthians ganhar, pode melhorar muito a situação do Corinthians no mercado. O Corinthians hoje não tem crédito no mercado para contratar jogador, até porque o Corinthians está aí possivelmente, né, pode aí até sofrer um transfer ban em relação ao Félix Torres, que o Corinthians comprou junto ao Santos Laguna, né, e não pagou. Se o Corinthians sofrer um transfer ban, vai ficar impedido de quê? Vai ficar impedido de contratar, pode, mas não vai poder inscrever jogador na competição. Então o Corinthians tem aí aproximadamente 5 dias para fazer o pagamento. Caso contrário, né, aí pode ser punido com transfer ban. Lembrando que Dorival quer aí 4 reforços. E se o Corinthians contratou os reforços e não poder inscrever os jogadores, o que adiantou? Adiantou nada. Não vai adiantar, não vai mudar nada. O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, ele tem 1 ano e 8 meses de trabalho à frente do Corinthians. Ele tem feito um trabalho sólido, um trabalho, né, muito seguro, um cara que tem uma ideia de futebol muito boa, uma gestão inteligente, né? E na minha opinião, a gestão e a diva do Corinthians hoje dificulta muito nas contratações. Timão tem sofrido muito com o fair play financeiro do futebol, né? Jogadores muito caros, jogadores superinflacionados, empresários, né? Então, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, foi perguntado se caso o Corinthians não consiga a classificação da Copa do Brasil diante do Palmeiras, um derby aí inédito, né? Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, isso nunca aconteceu, se o Dorival será demitido. E aí, abre aspas, Fabinho diz o seguinte: Dorival tem a minha confiança. A gente sabe que os problemas não são de Dorival. Os problemas do Corinthians são outros. É a falta de reforços, né? Então, o Dorival vai continuar. Então, Fabinho Soldado garantiu aí a permanência de Dorival Júnior no cargo no Corinthians. Então, Dorival tá tranquilo, né? É de confiança do Fabinho. Dorival é de confiança do Fabinho, e Fabinho também é de confiança do Dorival. Dorival tá na expectativa muito grande desses reforços chegar, mas como a janela vai até dia 2 de setembro, o Corinthians tem muito tempo para fazer as contratações, né? E se fizer as contratações, o Corinthians vai ter uma arrancada aí nesse segundo semestre no Brasileirão muito boa, e pode beliscar aí até uma pré-Libertadores, né? Acredito nessa possibilidade, mas a princípio o que o Corinthians está vislumbrando mesmo nesse momento é classificar das oitavas de final contra o Palmeiras para as quartas de final, levar essa premiação, se fortalecer, e o Corinthians tem tudo para isso, porque no primeiro jogo o Corinthians jogou muito, um sistema defensivo extremamente certinho, ajustado, né? O time jogando coletivamente, mas o trio Galo, Yuri e Memphis, eles não funcionaram, não jogaram bem, não brilharam. E se brilhar na Neoquímica Arena, no Allianz Parque, o Corinthians tem chance de até mesmo vencer o Palmeiras. E aí, filho, vocês estão confiantes assim como eu? O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, tem razão em dizer que se o Corinthians perder para o Palmeiras, for desclassificado, o técnico Dorival Júnior será mantido? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o trabalho do YouTube, entender que vocês estão gostando do conteúdo, recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.